Então, gente boa, próximos do Natal, nosso bispo Dom José Gislon enviou às nossas 260 comunidades do vicariato seus votos de Feliz Natal. Para nós parece uma coisa simples, mas eu estou acompanhando e vejo como lá nos fundos de campo de André, quando a comunidade recebe, o líder, a líder da comunidade recebem, abrem e sorriem diante da lembrança do bispo em saudá-los, desejando-lhes um Feliz Natal e Ano Novo. Mas hoje nós vamos falar de planejamento pastoral. As empresas, as escolas, as instituições não vivem mais sem um mínimo de planejamento. Lá em Caxias eu escutava muito das empresas, das instituições, planejamento estratégico. No futebol, planejamento, né? Nem sempre funciona, né? Mas a igreja também, ela tem seu planejamento pastoral. Você vive na sua comunidade, no seu grupo, você está ali na sua matriz, participa e a vida anda. Só que a vida ela é bonita quando ela é espontânea, mas ela não pode ser assim tão espontânea de ir conforme as coisas vêm. Ela precisa um mínimo de planejamento. Planejamento que pode ser muito burocrático, muito centralizador. O que não está no plano não pode acontecer, não. O Espírito Santo renova a igreja. Então a gente pode ter iniciativas que não foram ainda pensadas, mas precisamos um rumo dentro do qual todos trabalhamos. O contrário de um planejamento centralizador é nada de planejamento. Espontaneísmo, autonomia. Não, aqui mandamos nós, na nossa paróquia, aqui, na nossa capela, aqui mandamos nós, aqui. Então, cada um faz a seu gosto. Não, nem um planejamento centralizador engessador e nem o descompromisso, o individualismo comunitário, como poderíamos chamar, o espontaneísmo, a autonomia desmesurada. Um passo importante no caminho de planejamento pastoral no Brasil foi o Papa João XXIII, de 58 a 63. Ele deu uma provocada nos bispos, pediu que os bispos no Brasil tivessem um plano conjunto. E a partir de então temos uma caminhada muito rica. Bom, esse planejamento conjunto não começou ali. Já no tempo do Império era muito difícil, mas de vez em quando conseguiram os bispos do Brasil se reunirem. Mas melhorando as comunicações, os meios, os recursos, com a modernidade se tornou mais fácil. Então temos a CNBB, que procura refletir e caminhar. Só que ela não é um organismo assim, tipo uma matriz central que manda. Ela é um instrumento de comunhão das comunidades diocesanas, das dioceses. O bispo com sua diocese, ele tem uma instância importantíssima, irrenunciável. A igreja é o povo de Deus com seus pastores. O bispo é o pastor próprio da diocese. Nós, padres, somos seus colaboradores pela força do sacramento. E na diocese, as diversas comunidades paroquiais e as comunidades ou de base, ou as comunidades eclesiais, que nós chamamos as capelas, comunidades de bairro, são 1000 na diocese de Caxias do Sul, é uma grande riqueza. Tudo isso tem que encontrar um caminho conjunto. Por isso o bispo tem um especial secretário, o coordenador diocesano de pastoral, hoje o padre Paulo César Nodari, com uma equipe que auxiliam
as paróquias, as comunidades, o conjunto, em refletir, encontrar esses rumos em comunhão com a CNBB e o Papa Francisco e caminhar juntos. É uma arte, nem sei como a gente consegue, mas é preciso buscar. Quando temos abertura de espírito, vamos encontrando esse caminho. Assim, no Brasil hoje nós temos as diretrizes evangelizadoras que inspiraram o plano diocesano de pastoral, que está aqui. Igreja, comunidade eclesial missionária, igreja casa. O termo casa foi escolhido antes da pandemia, mas é muito próprio. Já antes, mas agora mais ainda, porque nós ficamos na pandemia nas nossas casas e vivemos a eclesialidade em nossas casas, em nossas famílias, em nossas residências. E esta casa, essa comunidade eclesial, a sua capela não é um clube de churrascos, não é uma agência funerária, não é um clube esportivo, não é um clube social. Ela faz tudo isso, mas ela é uma comunidade de fé. Precisamos resgatar esta índole, comunidade de fé. Então essa comunidade eclesial, missionária, porque ela não se volta sobre si mesma e pronto. Não é missionária que ela vá para a África, algum membro até pode ir, né? Mas a comunidade é sempre missionária no sentido que ela se volta para fora, em comunhão com as outras que estão coligadas em rede eclesial. A nossa casa, então, Igreja Casa, tem 4 pilares, 4 colunas. A primeira coluna é chamada coluna do pão, não é ainda o pão da promoção humana, da assistência social, é o pão do céu, é a liturgia, a oração, uma comunidade orante, uma comunidade eclesial é uma comunidade que reza, a sua fonte é a oração, a celebração. A segunda coluna é a da palavra, da formação, da catequese, do curso de teologia, do aprofundamento. A terceira coluna é a da caridade, de fazer o bem, de promover o ser humano, especialmente aquele em periferia existencial, aquele mais carente, mais sofrido, que às vezes podemos ser nós em nossa solidão. E a quarta coluna é a coluna da ação missionária, essa comunidade que reza, que estuda na catequese e na teologia. Essa comunidade que faz o bem é uma comunidade que se volta para fora. Falo coluna, mas se fala também pilar. Até mais vezes estamos falando agora os 4 pilares da nossa casa eclesial. No vicariato, em comunhão com Dom José, assessorados pela equipe diocesana Padre Paulo César Nodari, escutando as realidades de cada uma das 260 comunidades, nós realizamos um caminho desde setembro, outubro, reunindo padres, leigos, com o bispo também. Chegamos à nossa assembleia em 11 de dezembro, onde escolhemos 4 ações para envolverem as 14 paróquias do nosso vicariato, correspondentes aos 4 pilares. No pilar do pão, liturgia, escolhemos para o vicariato acesso à riqueza espiritual da liturgia, ou seja, formar equipes e comunidades sobre os fundamentos ricos da liturgia e a ritualidade. Por que celebramos assim? E por que assim devemos celebrar? No pilar da formação, herdando o caminho anterior, reforçamos o capricho da escola catequética, querendo espalhar a formação para outras lideranças. No pilar da caridade, decidimos organizar uma equipe
representativa destas 14 paróquias para a partilha do que se faz de promoção humana e para a articulação. Às vezes uma paróquia lá reuniu muitos recursos, mas não tem mais tantos pobres. Então essa equipe vai dizer, opa, tem a outra paróquia lá no fundo que pode precisar. E assim nós temos certeza que ideias novas virão. E no pilar da ação missionária, então escolhemos a visitação. O ano que vem será um ano de visitarmos o fim da pandemia ou a grande flexibilização dos protocolos, permitindo, nós queremos visitar as suas casas, de algum modo, com as capelinhas, com a pastoral da acolhida, com a pastoral da esperança, com a bênção de um padre, quando é possível, com a bênção de um leigo especialmente enviado para isto, com a pastoral da pessoa idosa e tantos outros modos, queremos bater na sua casa, oxalá consigamos. Para introduzir esses 4 pilares no vicariato, nós fizemos a lembrança de 2 lições que pensamos deveríamos aprender da pandemia. A primeira, a primazia do espiritual, a fonte da fé. A fonte da fé. A comunidade eclesial é uma comunidade de fé. E na vida de cada um e da comunidade, a pandemia ensinou a força da fé. Outro ponto que precisamos aprender é consenso, o cuidado comum da vida. Pessoa que se cuida, cuida da comunidade. Comunidade que se cuida, cuida da pessoa. A vida precisa de um cuidado comum. E concluindo o nosso plano, então escolhemos um destaque. Destaque é uma palavra transversal, uma palavra que vai passar todas as atividades. O nosso destaque é sinodalidade, que já lhes expliquei, é o modo de ser e viver esta comunidade eclesial, escutando, dialogando, né? Então, todo esse trabalho tem que ser com a participação de todos, escutando a todos na articulação dos que estão à frente, dos padres, das lideranças, mas não só destes. É uma missão de todos nós. Espero ter conseguido fugir da burocracia dos esquemas e transmitir-lhes uma vida que anda a fé, que busca caminhos que estão no equilíbrio entre um planejamento muito sistemático ou uma autonomia demasiada de cada um que faz o que dá na sua telha, o que dá no seu improviso. Temos muita gente boa para caminhar juntos. É uma alegria estar com vocês. Amém.